Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pela oportunidade de aqui estarmos novamente na Fraternidade Espírita Camilo Chaves, agradecendo também a espiritualidade amiga que nos ampara e nos inspira nas nossas atividades, nos estudos. Pedimos a inspiração, a orientação, para que realizemos sempre o melhor ao nosso alcance e o estudo seja proveitoso para todos nós, ajudando-nos a alavancar os recursos para uma evolução consciente e segura no plano terreno que ainda caracteriza um mundo de provas e expiações. Rogamos a Ti auxílio para toda a humanidade, para os espíritos albergados nessa instituição, em fase de tratamento, preparando-se para as tarefas no mundo espiritual. Que as Tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, vamos então retomar nosso estudo do livro de Gênesis, a partir do versículo 13. Vamos terminar o estudo dele hoje, avançar para os próximos. Então vamos lá. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Então nós ainda estamos estudando a página 30, versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Nós estamos analisando exatamente essa parte, mais ou menos aí no meio do versículo, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então nós, na semana passada, nós falamos bastante dessa questão da desfazer, certo? Do desfazer. A terra. E tem aí conexão com o primeiro ponto aí do versículo. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo. Então aqui nós temos nesse versículo três
3 pontos importantes, que é o ordenamento, o mandamento, a instrução, vinda de Deus que chega para nós e decreta que o fim de toda a carne é vindo. Esse é o ensinamento que chega para nós e hoje o ensinamento está qualificado pelo Espiritismo. Então, onde nós encontramos aqui com essa instrução ou determinismo, que é o mandamento, certo? Instrução ou determinismo. O fim de toda a carne é vindo. Qual a conexão que nós fazemos assim imediata com o ordenamento espírita para nós? O espírita é reconhecido pelos esforços por domar as inclinações más e pela transformação moral. Então aí está a conexão. A chegada do ensinamento, que representa o movimento número 1, né? Se nós aqui formos fazer aquela associação com a dinâmica da evolução, simbolizada no número 3, 1, 2 e 3. O 1, então, representa o ensinamento, que é a informação. Certo? O fim de toda a carne é vindo é a formação. E a consequência do ensinamento, a consequência do ensinamento é a constatação, é o autoconhecimento, que é a constatação de que a Terra está cheia de violência. Que é a constatação. Nós estamos falando aqui da terra do coração. Porque enquanto nós não temos o conhecimento evangélico, espírita, nós não temos a consciência da violência que está na nossa intimidade. Está claro? Então a consciência chega com o conhecimento. Então, quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a explicação do Evangelho, nós vamos ver os Espíritos sempre chamando a nossa atenção para a necessidade da prática das virtudes, desenvolver as virtudes. Nós vamos constatar, se nós formos honestos, e nós ainda temos muitos sentimentos que não são virtuosos. E na base da violência está o egoísmo, que gera o orgulho, a vaidade, a cobiça. E o movimento número 1 é o ensinamento que decreta o fim de toda a carne é vindo. O número 2, que é a formação, constatação de que a Terra está cheia de violência, que é o trabalho que nós vamos realizar no mundo interior. O combate à violência que nos caracteriza. E o movimento 3 é o desfazer com a Terra. E eis que os desfarei com a Terra. O movimento 3. Informação, formação, transformação. Então nós vamos atestar a eficiência dos dois primeiros passos no terceiro passo, na operação e na obra do desfazer a carne que nos impele à violência. Porque nós agora estamos naquele patamar de compreender que o egoísmo é uma forma de violência. O egoísmo é a imposição do nosso eu perante
o grupo que nos está em torno. Então sempre tem um grau de violência aí no processo. Impor sua própria vontade, impor seus próprios desejos. Isso tem uma conotação de violência que é uma sutileza. Para nós aí pensarmos, porque nós, de modo geral, não pensamos assim, não analisamos o egoísmo. Mas na base da violência está... O que está na base da violência? O egoísmo. Está na base da violência e dos processos violentos. Então, nós falamos na semana passada da educação, chamamos a atenção para Kardec, em duas questões do Livro dos Espíritos, 685A e 917. E nós aqui não vamos repetir, não. Agora, com relação à violência, quando o ensinamento nos toca e nós constatamos a violência interior, nós vamos constatar também a violência generalizada. De modo geral, o primeiro movimento é nós focarmos na violência de fora. Como que o mundo está violento. Mas cada um de nós, quando a gente analisa os fundamentos da violência desse mundo, se nós formos sinceros, nós vamos notar que cada um de nós tem uma parcela de uma contribuição, seja no campo do pensamento, quando emitimos algum pensamento desrespeitoso para com alguém, ou injustamente indignado com alguém, numa apreciação parcial de alguém, por exemplo. Então sempre tem uma cota de violência. Agora... Omissão também, né? A doutrina espírita nos ajuda a lidar com esses processos exteriores da violência pelos ensinamentos que recolhemos no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E temos até diretrizes aqui muito práticas no capítulo 10 para como lidar com o mal, com aqueles que praticam o mal e praticam a violência. Porque nós vamos identificando aí a violência que nos caracteriza, que se origina aí nas paixões, nos sentimentos egoísticos, nós vamos identificar no próximo também. Evidentemente. Nós vamos identificar. Então, nós encontramos diretrizes, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, questões 19, 20 e 21, para nós balizarmos aí a nossa conduta perante os quadros de maldade e de violência. Não vou ler de novo aqui não, de vez em quando eu leio. Depois os amigos podem estudar. Capítulo 10, questões 19, 20 e 21. E não adianta para nós o processo de fingir que não estamos vendo. Kardec vai dizer que esse processo de querermos ver só o bem em toda parte é prejudicial ao progresso. A gente pode se esconder atrás disso. Há sempre um interesse, né? Porque nós temos que ter uma ação propositiva no mundo para combater a violência, assim como Jesus fez, através da não violência. Recebendo a violência exterior, transformando aquilo numa reação virtuosa. Porque o problema não é o que entra, mas é o que sai. E quando a gente vê
uma pessoa, principalmente nós temos as nossas reações mais complexas, geralmente é quando nós estamos num convívio social e nos encontros com as pessoas. Então a gente vê uma pessoa, aquela pessoa já desperta um sentimento automático na nossa intimidade. É uma reação humana natural, certo? Quando nós já estamos virtuosos, na pauta da questão 894, que nós já estamos repletos de virtudes, quando nós olhamos para uma pessoa, a reação imediata é sempre uma virtude. Mas como nós ainda não estamos repletos de virtudes, nós temos ainda reações bem variadas. Antipatia, conforme é uma pessoa, e vai por aí afora. Então a gente precisa ser honesto nesse processo de transformação moral. A gente precisa ser honesto conosco mesmos e não escamotear os sentimentos complexos que ainda temos, que falam do nosso passado. Não escamotear. O que é escamotear? Esconder. E está no movimento da hipocrisia. Nós vamos sentir aquele sentimento aflorando, mas o espírito é reconhecido pelo controle das inclinações más. Então, quando o sentimento complexo aflora, eu preciso controlar. Não dá expansão mais àquele movimento. Então, aprendemos no Livro dos Espíritos que há resistência, que há virtude sempre que resistimos ao mal. Há virtude. Resistência é uma virtude. É porque ele está se dando transformação. Iniciando. É um processo. Que só vai finalizar quando não mais emergir nada desse teor quando eu olhar para aquela pessoa. Quando emergir a virtude pura. Aí o processo está finalizado. Então eu preciso de honestidade. Que a religião periférica, a religião organizada periférica, os processos exteriores das religiões periféricas, subconscientemente nos levam a escamotear sentimentos complexos. Nós vamos observar ali os rituais, certo? E não vamos fazer a transformação de base. Por isso que o Espiritismo incomoda. Mas o Espiritismo, vamos lembrar, é o cristianismo redivivo. Foi isso que Jesus ensinou. Jesus não ensinou rituais, sacramentos, não instituiu nada disso. Fomos nós, os homens, que fomos transformando o cristianismo numa religião exterior, à feição da religião romana. Por isso que a religião se chama Católica Apostólica Romana. Os deuses viraram santos. Nós aqui não estamos fazendo crítica à religião nenhuma, estamos fazendo uma constatação. Porque o Apocalipse de João, que nós já estudamos, trata da Igreja Católica Apostólica Romana. E aqui nós precisamos dizer isso. Que é o Império Romano Místico. Nós já estudamos aqui aqueles 3 títulos que caracterizam a besta, cujo número é 666, que são os 3 títulos da Igreja Católica lá para o Papa.
Certo? Isso não é nenhuma novidade para quem estuda profundamente Apocalipse. Somando os organismos romanos de cada um daqueles títulos para dar 666. Sinto muito, mas essa é a realidade, é a verdade. Antigamente nós não poderíamos falar isso, certo? Antigamente não poderíamos falar isso, mas hoje nós já podemos falar. Então o processo de desfazer vai envolver educação, não aquela educação apenas intelectual, porque estudando aqui como nós estamos estudando, nós estamos fazendo uma educação recebendo valores intelectuais. É preciso aplicar. Precisa aplicar na educação, que é a arte de formar os caracteres. E a educação é um conjunto dos hábitos adquiridos. Então, o conjunto dos hábitos adquiridos falam da nossa educação. Um iniciado nesses assuntos, ao observar os nossos hábitos, vai saber qual que é a nossa educação. Então, o processo de autoeducação interessa a todos nós. Agora, com relação à Terra estar cheia de violência, questão 784 do Livro dos Espíritos, traz aqui uma reflexão bem interessante para nós aqui. 784, bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Os Espíritos responderam: engana-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta. Pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mistério que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, nós vamos observar no conjunto que existe o progresso. A humanidade está avançando. Existe o progresso. Mas ainda tem muita coisa caótica acontecendo. Kardec vai dizer: é proibido ver o mal? Não. A ninguém é proibido ver o mal. Então, eu vou até repetir o que eu já disse. Querer ver só o bem em toda parte é prejudicial ao progresso. Porque nós temos que ver o mal, estarmos conscientes do mal, para ajudarmos as autoridades terrenas, consequentemente Jesus, a eliminar o mal da terra. De acordo? Hoje nós estamos tendo avanços tecnológicos que estão dando às pessoas, possibilitando a todos nós, meios de praticar o mal que não havia na antiguidade. E não havia há 40 anos atrás, 30 anos atrás. São as redes sociais. Então as pessoas tinham ali os seus pensamentos ruins, seus arroubos de ódio. Quando muito mandava uma cartinha. Mas só quando a pessoa não partia para a via de fato, só os próximos que sabiam. Hoje, com as redes sociais, as pessoas estão lançando sua maldade à distância. Fofoca livre. Então, nós estamos vivendo esse processo. Faça mistério que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, as autoridades estão tentando aí, de todo jeito, colocar um freio nas redes sociais para coibir a maldade.
Mas os que mais praticam a maldade por meio das redes sociais, contra-atacam dizendo que é cerceamento da liberdade de expressão. Aí que tá. Perceberam? É. Choca. Até gente espírita. Choca com o outro. Até gente espírita fala isso, esquecendo todos os fundamentos do espiritismo no combate às más inclinações. A má inclinação inicialmente está onde? Inicialmente a má inclinação está onde? No próprio homem, né? Mas especificamente onde? No coração? No coração. Sentimento, é coração. O sentimento gera um pensamento. Então aquele pensamento que é lançado na rede social, ele é a exteriorização verbal do sentimento. Onde estiver essa E Jesus já nos ensinou isso. Do coração procede todo o mal. Jesus, nós lemos isso aqui recentemente, acho que foi até o Luiz que deu. Jesus ajudava demais, né? É, As pessoas complicadas que Jesus, né? o mal Isso. reside no coração. Por isso que Jesus até falou também, né? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não vai andar em trevas, não. A luz é a expressão que se vê da virtude. E a virtude, Jesus falou, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não vai andar em trevas. Então, não. para Pelo eu- contrário, para eu- terá a luz da vida. Se eu quiser, qualquer um de nós que quiser ter luz, tem que desenvolver virtude. Isso mesmo. Para desenvolver virtude, vigiar o sentimento. fazer o bem. Fazer o bem. E para fazer o bem tem que pensar no bem. Tem que pensar no bem. Você tem que ser o bem. Exatamente. Encher a mente de bons pensamentos. É, ué. Praticar os bons pensamentos. Então, nós estamos vivendo esse processo. Mas, até o presente momento, faz-se mistério que o mal chegue ao excesso, para que tornar compreensível a necessidade do bem das reformas. Até o momento, nós não chegamos à conclusão que o mal chegou ao excesso. Tá claro. Porque nós não vemos a humanidade como um todo, coletivamente falando de forma abrangente, buscando reformar as instituições, buscando combater o mal efetivamente. Muito pelo contrário, nós temos lideranças políticas que incentivam a violência, incentivam o racismo, incentivam os movimentos de ódio. É o que vemos no mundo. Então não existe ainda, coletivamente falando, uma necessidade de reforma. Então, lamentavelmente, nós não chegamos ainda ao excesso. De vez em quando surge um expoente, né, que ajuda nesse processo. Mas que é contra-atacado por 3, 4, Um Mandela, um É. Chico. E assim, né? que são exceções aí no processo. Mas Por que que ainda não estão entre nós em grande escala? Porque somos nós é que deveríamos atrair esses espíritos em grande escala. Nós é que deveríamos atrair. O processo é assim. Nós geramos a necessidade pela atração. Por enquanto, só um grupo minoritário busca atrair. Então, vem algum ou outro aqui e acolá, que se destacam aí na coletiva, e os anônimos. Mas qual que é o problema? Por que que nós não... Eu já li isso aqui algumas vezes, vou ler de novo. E qual que é o mecanismo? Os espíritos nos ajudam a entender o mecanismo. Por que que não temos espíritos de luz angelicais em grande escala na Terra? Aqui na questão 1019. 1019. Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? O bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem
e da felicidade. Perceberam como é que é o mecanismo? Existe o avanço das leis por um lado, mas o processo da transformação efetiva, mais rápida, depende do predomínio dos bons. Não podemos dizer com grande evidência, peremptoriamente, que os bons predominam na Terra? Sim ou não? Não. Não tem uma dúvida? Então é porque não predominam. E precisa reconhecer. Não adianta, como o Kardec falou, não adianta querer colocar óculos cor-de-rosa e ver tudo bonitinho. Não adianta. Como que fala? Certo? Preside por causa do silêncio dos bons? Por causa da omissão dos bons. E essa omissão dos bons é a omissão que vai do coração, pensamento, atitude e ação. Quando a gente omite uma atitude boa, quando poderia ter aquela atitude boa. Certo? Então, aí os espíritos continuam, certo? Então, os bons, naturalmente, porque vão exteriorizar o que está no coração e, naturalmente, vai predominar, vão reinar o amor e a justiça, que é a fonte da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então tem que banir da terra o orgulho e o egoísmo. Terra aqui, terra do coração. Terra do coração primeiro, terra exterior. Vai atrair os bons espíritos? Bacana. Porque enquanto a gente não promove o banimento do egoísmo e do orgulho, nós continuamos atraindo os egoístas e os orgulhosos, que impedem o predomínio dos bons. Como é que nós não queremos que os bons espíritos predominem, nós espíritas, se nos próprios lares mesmo nós somos fonte de emissão de ódio? Eu estava pensando nisso. Porque isso aí começa na educação também. Porque nós, frequentando a casa espírita, até fazemos o culto do evangelho no lar, mas aí vamos na rede social e lançamos a pedrada. Aí eu quero que no meu lar nasça um espírito angelical. E reencarne o espírito angelical. Como? Se eu estou desmentindo pelas ações o culto do evangelho no lar. Então eu vou atrair o quê? É uma lei da natureza. O espírito não pode derrogar a lei da natureza. A sintonia, né? Não é? Agora, chega um momento que vai havendo um movimento de retirada compulsória. Basta, né? Que nós já estamos nesse movimento. Mas mesmo assim ele é muito lento, porque tem bilhões de espíritos encarnados ainda vibrando nas faixas do mal. Pois é. É isso que eu penso. Bilhões. Regeneração está longe. Então vai demorar, né? Vai demorar para... O umbral está sendo... Por que a Terra está cheia de violência? Porque até meados dos anos 50 ali, até ali nos anos 40, 50, tinha 2 bilhões de habitantes da Terra. Hoje tem 8. De onde que veio a maioria? De onde que veio a maioria? Esses 6 bilhões que estamos ocupando a Terra desde 1950, vieram de onde a maioria? Do umbral. Esvaziamento do umbral. Será? Não, mas olha só, quando você fala Sim, assim, com certeza. né? Nossa, então está muito longe, né? Quando você olha para fora, né? Para o mundo no geral, né?
Mas quando você olha para você, só para você, É. tá tão longe assim ou tá menos Não, longe? aí tá menos longe. Então, Eu fico o pensando importante nisso. é olhar para a É. gente Eu mesmo. penso que vai acontecer. Cada um fazendo isso vai Sim. ser. Porque no maior é Deus que vai. Que a gente quer que aconteça. Né? É, Deus? vai acontecer na medida que a gente se Como empenha. é que é esse negócio que você falou do Deus aí? Não, fala assim, não adianta a gente querer olhar para o mundo, né? O mundo tá cheio de coisas ruins, né? Certo. Achar que o mundo não tem jeito, né? Tem gente que fala isso. Jeito tem, porque não tem um comando, que é Deus. Então jeito vai ter. Mas tem muita coisa boa acontecendo. gente. Tem. Não é Só que porque não é divulgado, né? Não é. no YouTube a gente encontra divulgação de muita coisa boa. Em termos de proteção ambiental e reflorestamento, tem muita coisa boa acontecendo na África, Isso. na Índia, Eu, às até na vezes- Arábia Saudita. Os sauditas estão transformando o deserto lentamente. Sim. Às vezes, eu não sei se eu estou muito errado. Às vezes eu acho que assim, eu acho que tem mais gente boa, sabe? Mais gente caminhando pro bem, mas ainda tem muito mal no mundo, porque o mal ele é explosivo, ele afeta muita gente ao mesmo tempo. Eu não diria, eu vou ser advogado do diabo aqui. Sim. Eu não diria que tem mais gente boa, não. Porque quando a gente vai na minúcia do mal, você entende que o egoísmo é o mal. Então tem muita gente ainda É todo mundo. Né? que não está ainda no plano da maldade clássica, mas que na sociedade pratica o mal. Intramuros, 100%. nas instituições, nas redes sociais. Eu conheço tanta gente boa, né? Assim, igual a gente, normal. Mas chega lá na rede, é cada impropério. É que eu tô- Como Mas pode? tem gente boa. É o que eu estou te dizendo. São bons cidadãos, É. entre aspas, É né? boa, de Paga o repente. imposto, É. paga isso, paga Entendeu? aquilo. Sim, cumpre, De repente, cumpre os horários, sai um ódio. cumpre o dever. entra. Exatamente. É porque hoje, o sistema está possibilitando a exteriorização de todo mundo. Isso é positivo, É o viu? sistema. Porque a Só que pessoa as É o mal, pessoas nada são ao boas, oculto que que não há Né? de ser revelado. Não foi Jesus que disse? Então as pessoas estavam camufladas na sua vida cotidiana, nos seus lares e com as redes sociais, as interações pelas mídias sociais, elas estão se revelando. Porque é preciso que haja revelação para que as providências sejam tomadas. Então, quando nós, nesse processo aqui de esvaziamento do umbral, quando nós saímos do umbral e reencarnamos, nós não viemos sozinhos. Os que são afins conosco vêm também. A gente atrai para a superfície. Quando a gente se casa, enquanto a alma gêmea se casa, Combina. enquanto a alma gêmea ou a alma algemada, vai depender do... Enquanto a alma gêmea ou a alma algemada, quem reencarna é o quê? É a turma que veio conosco, preferencialmente. Quando tem Nossa filho, Senhora. Então, assim Misericórdia. os espíritos vão promovendo o quê? O esvaziamento do umbral, porque tem um contingente que não vai reencarnar mais, que vai embora. O contingente que reencarna Prazer. é porque ainda tem uma esperança de que ele se transforme. Então ele reencarna. Vai te dar a última chance. Certo? Isso mesmo. Mas como a confusão está tão generalizada e as oportunidades para fazer o mal estão mais ampliadas, os elementos não resistem. E se entregam, porque tem muitas portas abertas para quem quer praticar o mal. Muito. Dentro de uma prisão, você acha que tem algum que regenera? Tem aqueles, por exemplo, que estão trabalhando, tem os que estão com trabalhando, certeza.
Estão lá aproveitando o tempo, estão trabalhando, Tenho certeza. certo? Pode falar Estão estudando. Tem uns que saem e se regeneram. Sim, É, assim como, Apesar do como- sistema, hein? apesar do sistema. É. Porque assim como tem muitos que não estão É presos. porque o sistema reflete a crueldade que nos caracteriza. sim. Agora quando sai, Por que o nosso sistema aqui no Brasil de penitenciário não é igual ao da Noruega, da Dinamarca, até da Suíça? Por quê? Poderia ser, né? Vocês já viram como é que é o sistema penitenciário da Escandinávia, dos países da Escandinávia? Eu já li o do Japão. Depois vocês pesquisem no YouTube, sistema penitenciário dos países da Escandinávia. Vocês vão ver como que é. O sistema é um sistema regenerador. Nem tem muito presidiário. Aquilo é regeneração. É. Aqui ainda é expiação e prova. Uhum. O elemento que vai para a cadeia aqui, determinadas cadeias aqui do Brasil, é expiação e prova. Por isso eles conseguem agir de dentro. Então, Mesmo as melhores, o elemento fica ali no isolamento total, que não favorece Ajuda, né? a regeneração do indivíduo. E nem é preocupação, né? A maioria das Não, nem é pessoas, preocupação. Porque nós somos um país religioso, os templos estão lotados, mas o cristianismo se reflete nas leis. Né? Uma caridade, né? Caridade. Não é? Que nós estudamos aqui no Espiritismo, sabemos que as leis do futuro serão caridosas. No futuro não vai ter nem cadeia. Vocês leram aquele texto do Emmanuel que eu recomendei? Do Pão Nosso, capítulo 44? Nem lembro. No futuro, No futuro, número 44. pesquisa aí, Luiz, no seu telefone para nós aí. Só que eu É não qual? percebi. Pão Nosso, capítulo 44. Se não for Número Pão Nosso, é 44. o Vinha de Luz. o nosso 44. Já achou? Sim, mas eu, Achou? Não, então, Eu anotei. sim, mas eu posso ter errado o céu Pão Eu só Nosso e o não, céu eu não vi, não. Vinha de Luz. O que vai acontecer no Eu sou uma futuro? Isso na péssima. regeneração. ou então vinha. Pois é, mas deixa eu te perguntar, por exemplo, esses É, exemplos. como é que chama? No futuro, 44. Não, deu curas. Então vê o outro livro. Qual que eu... Põe esse texto, no futuro. E ele vai falar qual é o livro. Texto de Emmanuel no futuro. É. Põe aí. Então eu Vinha de Luz, 44. Tem uma Mas boa o que você ia pergunta falar? para fazer. Peraí. Capítulo 41. É Pão Nosso, mas é 41 É no futuro? no futuro. Lê aí para nós aí. Deixa ele ler primeiro, depois você pergunta. Ele tira de Hebreus o seguinte item. E não mais ensinará a cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Paulo aos Hebreus, capítulo 8, versículo 11. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão. O cárcere cerrará suas portas. Não vai ter cadeia, não é? Os tribunais quedarão em silêncio. Não vai ter juiz. Canhões serão convertidos em arados. Não vai ter arma. Homens de armas volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo e as baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Isso que é regeneração. Então é 41, corrija aí. estão construindo até armas nucleares, né? Isso é regeneração. Então vai demorar um pouco chegar lá. Agora é só um tiquinho. Hoje, Certo? Então, não vai ter arma, não vai ter cadeia, não vai ter nem judiciário, que não vai precisar.
Que bom, né, gente? Nós vamos cuidar só da fraternidade, do bem, do amor, aprender, estudar, Por que não? viagens interplanetárias, conhecer o sistema solar de perto, Maravilha. ir lá ver como é que são as luas de Júpiter, Saturno, conhecer Plutão e os planetinhas anões que tem lá para trás. Isso é bom ou é mal? Hein? Isso é bom ou é ruim? Mineração de asteroide para buscar recursos? Você acha ruim? É bom. Claro que não. Hein? É meu sonho. Hein? Meu sonho desde menino. Ó. Então já foi no sonho. Você queria falar alguma coisa aí, minha amiga Erlane? Tá falando desses países em Noruega, Suécia e tal. Você já viu arco-íris? Que já tá assim, a gente pode falar que eles estão moralmente melhor que a gente também? Ou só intelectualmente? Eu acho que como- educação Materialmente, você está falando. Né? Hã? Eu acho, Materialmente. como sociedade, estão melhor do que nós. Sim, Não. também acho. Porque, por exemplo, Sim, estão melhor do que nós, como acho que sociedade. moralmente também melhor Sim, que velho. nós. Sim, estão sim. Estão sim. É que a gente tem aquela falsa ilusão que estão melhor porque nós somos religiosos. Aqui o estudo, Então, na próxima... Não vem mais. Tô o pra estudo Noruega. vai ser outro. Cruzes. Falando dessa época nossa aqui Noruega. ruim, É, a gente está falando da outra mais atrás. Né? Os bons vão falar dessa nossa época aqui, de tanta coisa ruim. até porque isso... Futuro, Até porque isso na Terra do futuro, isso vai ser a nossa memória. Nosso perispírito vai ter isso como memória já. Nós vamos ter a memória do passado aberta, né? Nessa época. é, E aí você vai falar assim, nossa, graças a Deus eu venci. É. Eu venci o mundo. Se hoje nós estamos tendo crianças que... Tem muitas crianças que se lembram da existência anterior. Sim. Na Índia, nos Estados Unidos, até nos Estados Unidos. França também. Impressionante. Pessoas que têm sonhado com o passado. Vocês conhecem a pessoa que tem sonhado com o passado, Isso. Conheço um, pelo menos. certo? Então, movimentos que vão ser comuns Sim. no futuro. as crianças estão aumentando. Então, impressionante. E elas falam com naturalidade. Você lembra do Joel lá que fala que Pois vossos filhos profetizarão e vossos velhos terão sonhos? Eu lembro que quando eu era criança... É o velho. Você tá nos velhos. Velho. Exatamente. Foi depois de velho eu comecei a ter sonho. Eu, quando eu era criança, eu ficava sonhando com as coisas erradas que eu fazia. Pois é. Então, Que bom que já É, passou. presente, né? eu Primeiro continuo, eu ficava, quando eu tinha uns 10 anos, 12 anos, não, eu ficava mas eu continuo, sonhando com as coisas erradas que eu fazia. tudo eu, pra eu, trás. eu continuo sonhando até hoje com o passado. É mesmo você também, né? Isso mesmo. Eu também ficava com as coisas do passado. Então, isso vai ser desfeito com a Terra. Então, para aqueles espíritos que vão deixar a Terra, estão deixando por causa do degredo, a Terra está sendo desfeita. O piso deles está sendo desfeito. Piso de sustentação das ações. Então, o movimento de transmigração, de degredo, define o desfazer com a Terra. Então, aqueles de nós que não conseguimos combater a violência interior, operar a transformação moral, nós iremos ter habitar uma outra escola no mundo primitivo. Para nós recomeçarmos, refazermos civilização com novas bases. Tá certo? Vamos lá, então. Não é fácil, não. Então, essa desfazer com a Terra é a retirada do piso tradicional. Né? Então, à medida que a gente vai avançando, que os bons espíritos vão chegando e vão ocupando os espaços,
os maus vão perdendo lugar, porque os bons vão começando a predominar, vão transformando lentamente as coisas, as leis, e aqueles de nós aí que estamos aí no bico do corvo, que a gente tem mais de 50 de quem, Não sei, né? E a gente já tá no bico do corvo, certo? acho que é. Em 2057 a maioria de nós não está aqui não, gente. Onde é que nós vamos estar em 2057? Tenho a menor ideia. Então, Eu vou estar trabalhando lá. É? Ó. Tá bom. nós vamos estar trabalhando, mas O Hans falou que eu vou trabalhar com criança. sim, nós vamos estar trabalhando. Espero que a gente continue trabalhando, né? Pode ser disso mesmo. Tiver uma vassoura, como dizia o Chico, né? Tiver uma vassoura para eu utilizar lá, tá ótimo. Tá bom demais. Não é isso? Lavando os meninos. Pela dinossauro saiu disso. É mesmo? Muito bem, vamos avançar então. Versículo 14. Nós já falamos bastante do versículo 13. A gente vê disso mesmo. Esse é segundo estudo que nós falamos do versículo 13. Versículo 14. É porque falar da gente é fácil, né? Igual Falar da gente é fácil. igual os espíritos falam, né? É. Por quê? O que é? Fala de violência. Hum. Então, quando a gente já fala de violência, fica fácil pra gente, né? Que é né? Então, só para sintetizar aqui e ficar naquele ponto bem didático, no versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. A face de Deus em nós são os mandamentos. Para ficar naquele ponto mais fácil. Os mandamentos, tá? Que o Espiritismo hoje destrincha para nós de uma forma bem elegante no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, só uma pergunta. A arca é a casa mental, né? Sim. E os animais aí? São os... Nós já temos falado deles, Nossos instintos. A gente vê. Os instintos. Nossos Nós vamos voltar neles, né? Então, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Esse decreto chega para nós com o ensinamento que nós assimilamos. Decreto. Então, fora da caridade não há salvação. Então, decreto. Que o fim de toda a carne egoística é vindo. Então, ponto número 1. Ponto número 2, que é a constatação, porque a terra está cheia de violência. Essa constatação decorre do ensinamento que chega. Porque antes de eu ter o ensinamento, eu não sabia que eu estava cheio de violência. Eu dava expansão ao meu egoísmo, aos meus desejos, aos meus impulsos na vida, de forma natural. Não era assim? Então, quando o ensinamento espírita entra, a gente começa a perceber as más inclinações. De acordo? Movimento número 2, tá? Formação. Informação. E o eis que os desfarei com a terra é o movimento de transformação. Número 3. Do 1, do 2 e do 3. Se eu não quiser fazer esse movimento conscientemente de transformação, se eu não mudar, eu vou ser mudado de terra. Eu vou com outra terra. Alguns anos-luz daqui, alguns milhares de anos-luz daqui. A depender da necessidade de distanciamento maior ou menor, entendeu? Que é para os ecos daqui não chegar lá também. Então tem isso também. Dificultar um pouco. Então tá, só para sintetizar aí. Versículo 14. Faz para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betônio. Então aqui, como o nosso tempo vai avançando aqui, nós vamos só falar rapidamente, de forma mais superficial, porque esse fazer para ti uma arca é um mandamento. Faze para ti uma arca.
farás compartimentos na arca, betumarás por dentro e por fora. Então, nós temos o mandamento, imperativo. É o mandamento, porque para lidar com a inclinação má, eu preciso ser imperativo, com as inclinações más. Domínio, controle, para conseguir evitar a expansão. Do ponto de vista exterior, são aí as providências do mundo exterior para com os eventos cataclísmicos que ocorrem. Então aí nós vamos ter na antiguidade, alguém lá fez um barco para socorrer uma povoação lá, uma vila, a própria família, os animais que ele cultivava, porque o dilúvio não foi generalizado. Nós tivemos um dilúvio generalizado na Terra milhões de anos atrás, que foi um período de 1 milhão de anos de chuva, depois da extinção dos dinossauros. Na época não tinha ser humano, tá, gente? Estão falando aí de 60 milhões de anos aí. Choveu durante 1 milhão de anos. 1 milhão de anos. Lógico que não foi assim, direto, né? Sim. Período de chuva de 1 milhão de anos. Aí depois, quando terminou, que as águas baixaram, a terra já tinha se transformado. Não foi qualquer movimento que inundou toda a terra por 1 milhão de anos, não, porque senão os animais terrestres morreriam, certo? Foi um período de chuva, estação chuvosa de 1 milhão de anos. Eles têm encontrado no fundo do mar animais muito estranhos, né? Sim. De épocas remotas. Sim. Sobrevivendo. Então, essa arca, do ponto de vista aí, psíquico, interior, psicológico, é até uma decorrência, essa arca é uma decorrência do versículo 13. Nós aqui não dividimos em 3 pontos. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, o ensinamento que chega, que a terra está cheia de violência. Constatação que o ensinamento leva. Porque a gente aprende com o Espiritismo que a maior chaga da civilização é o egoísmo. E o fora da caridade não há salvação. Então eu vou constatar que, como eu ainda não pratico a caridade em sua amplitude total, eu ainda estou com muito egoísmo no coração. E não estou falando da caridade de sair por aí distribuindo coisas para as pessoas, não. É a caridade da virtude. Tolerância, compreensão, paciência, compaixão, piedade. Essa é a caridade que é a caridade integral. Que vai lançar para alguém algo positivo e vai nos renovar por dentro. Porque eu posso me entregar ao movimento caritativo periférico e manter os sentimentos ruins no coração. Eu posso ir lá entregar um marmitex com orgulho e vaidade no coração. O que é muito fraco. Certo? Muito raro, não. Eu posso ir lá entregar a marmitex preocupado se alguém vai encostar na minha roupa e sujá-la. Eu vou arranhar meu carro, eu parei ali na rua de trás. Então a caridade para comigo eu não estou fazendo. Perceberam? Dinâmica. Dimensão da caridade para nós qual que é? Nem está percebendo isso, né? Oi? E a pessoa que acha assim, às vezes nem está Não percebendo. percebe. O médium indisciplinado. Nós até comentamos semana passada que o maior problema do médium é a falta de humildade. O médium que é indisciplinado, que não pratica a humildade e tem a tendência melindre, ele não está praticando a caridade para com ele. Ele não está aproveitando o sistema de trabalho para se transformar. Ele está ali para fiscalizar o dirigente, para fiscalizar o outro médium, ou para demonstrar a sua mediunidade, perdendo tempo. Quando São poucos que são humildes. chega no mundo espiritual,
constata que não tem luz. Que nem o irmão Jacó. Por quê? Porque não desenvolveu as virtudes. Então, aproveitar. O problema do espírito, de modo geral, e do médium em particular, é falta de humildade. E a humanidade como um todo, porque onde tem muito egoísmo no coração, não tem humildade. Semana que vem nós vamos entrar nesse versículo 14 com mais detalhes.